adoração nessa noite, cada louvor, cada pessoa que adorou o Senhor aqui nesse lugar. Eu sei que essa adoração subiu ao trono de Deus e que a glória, o Espírito Santo dele que está aqui vai continuar abençoando a sua vida nessa noite, amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus, glorifica o nome dele, amém? Glória a Deus, podemos provar o quão real a presença do nosso Deus, porque ele está aqui, amém? Só você colocar no seu coração esse propósito de sentir a presença do Senhor, porque Ele vai se manifestar na sua vida, no seu coração. Aceite por um instante em nome de Jesus, amém, irmãos? Porque daqui a pouquinho eu já peço vocês ficar de pé em nome de Jesus de novo, amém? Mas eu só queria estar avisando os irmãos, né? Hoje é o último ano da nossa campanha do lápis. Se tiver alguém aí que trouxe material, né? Criança, junior, adolescente, adulto, amém? Você que trouxe seu material escolar ainda não entregou para a diaconisa, pode dar um sinal aí com a sua mão, em nome de Jesus, que aí ela vai estar indo até você e trazendo para o altar do Senhor. A gente sempre faz, no último ano dessa campanha, a gente tem esse propósito de estar ungindo os materiais escolares. Para quem não conhece a campanha do lápis, ela é uma campanha que nós fazemos todo ano aqui na igreja, né? Antes do início do ano letivo, temos crianças que vão voltar às aulas amanhã, algumas vão voltar no dia 10. Então, assim, a gente sempre faz antes, né? Para estar abençoando a vida das nossas crianças, dos nossos estudantes, né? Para quando eles voltarem para as aulas, a unção do Senhor já foi derramada. E muitos são, né, os motivos pelos quais nós temos para orar pelas nossas crianças, abençoar. Realmente, né, foi feita a unção durante os outros elos, hoje nós vamos estar também ungindo a sua vida. Então essa unção é uma unção que quebra maldição, quebra todo bloqueio de aprendizagem. Tem crianças que às vezes vai para a escola e tem dificuldade de aprender. Então a gente realmente intercede pelas nossas crianças, a gente ora repreendendo não só bloqueio de aprendizagem, mas às vezes seta que é lançada através de palavras, né, contra a vida das nossas crianças, coisas que às vezes a gente não queria que acontecem na escola, mas o Senhor está protegendo de todas as áreas, né, a vida das nossas crianças, e está abençoando essa campanha em nome de Jesus. Então, assim, esse é o propósito da campanha do lápis. Muitas vezes, a gente fez várias vezes aqui na igreja. O nosso pastor colocou no coração, a gente sempre fez, incluindo também a igreja, né? Que a igreja também seja abençoada, porque não só as crianças e juniores, mas também tem adulto que estuda, tem jovem que estuda, então a gente sempre faz, todo mundo tem a oportunidade de estar participando, né? Tanto que eu coloquei minha pastinha já em algum lugar aqui, já coloquei meus materiais também, porque eu quero receber minha bênção, quero receber minha unção. Então você também, adulto aí, receba a sua bênção, amém? Daqui a pouco, no final do culto, nós vamos estar ungindo as vidas de cada pessoa, de cada criança, adulto, vamos estar ungindo a sua vida, ungindo os materiais e ungindo também essa lembrança que a gente sempre entrega, que é um lápis, uma caneta. Já teve muito testemunho de pessoas que assinaram contratos aí abençoados, de bênçãos, né, pessoas que testemunharam que estavam com dificuldade na hora da prova, aí lembrou que estava com o lápis da campanha na mão e o Senhor foi abrindo a mente. Então, assim, a gente vai estar também, antes de entregar para você, a gente vai estar ungindo também esse lápis, essa caneta, amém? Vai estar recebendo também ungido para a sua vida, para a bênção em nome de Jesus. Eu creio que essa semana aí, esses dias aí, eu vou assinar também o contrato em nome de Jesus com a minha caneta, amém? Eu vou testemunhar aqui na igreja em nome de Jesus, amém? Você pode se colocar de pé agora em nome de Jesus, já descansou um cadinho, mas vamos estar recebendo a pregadora dessa noite, amém? Você possa abrir o seu coração, porque eu sei que tem uma palavra de Deus para você em nome de Jesus. Amém? O Senhor, Ele vai estar usando a serva dele de uma maneira muito poderosa. Eu creio nessa noite. Nós precisamos abrir o nosso coração e colocar esse propósito. Eu vim aqui, eu ouvi a palavra do Senhor e eu vou sair daqui recebendo. Eu vou receber a palavra de vitória e vou levar para a minha casa em nome de Jesus. Amém? Vamos recebendo em nome de Jesus a pastora Alessandra, lá da igreja do bairro Industrial, veio nos abençoar nessa noite. Amém? Para a glória de Deus, vamos receber ela com alegria, dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Te convido a aplaudir o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, você pode aplaudir mais. Essas palmas são para o Senhor, amém? Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de toda a nossa adoração, amém? Boa noite, paz seja convosco, amém? Eu achei que o pastor vinha aqui primeiro, né, para eu ficar mais calminha, mas ele já passou logo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida. É um grande prazer estar aqui nessa noite. Nós já estivemos aqui numa reunião de mulheres, né? Tivemos no casamento da Tati, mas é um grande desafio estar aqui nessa noite
Primeiro porque nós conhecemos a igreja, conhecemos o pastor, sabemos que ele é uma bênção, juntamente com você, com a família dele. E é sempre uma grande honra e uma grande responsabilidade falar do amor de Deus, da graça de Deus. E quando nós recebemos o convite da pastora Beth, eu brinquei com ela, você tem certeza que eu sou essa Alessandra aí que você está convidando? Mas quando Deus ele confirma no nosso coração, nós sabemos que ele tem um propósito, amém? Antes dele falar com você nessa noite, com certeza ele falou a mim, né? E no decorrer dos dias eu fiquei pedindo a Deus, né, uma palavra. Ela explicou, né, que seria o término da campanha do Lápis, e nós conhecemos bem a campanha do Lápis. Eu trabalhei com crianças e juniores por 10 anos lá na igreja do bairro Industrial. Meu pastor está sempre por aqui, né? Vocês conhecem bastante ele, que é meu xará, pastor Alessandro, mandou um abraço para todos, nos abençoou para estar aqui nessa noite. Mas nós também, né, trabalhamos por diversas vezes com a campanha do Lápis, e na minha época lá de diretora, além da gente colocar o nome Campanha do Lápis, a coordenadoria passava para um futuro promissor. Não sei se as meninas trabalharam também, né, com essa frase, mas o que Deus colocou no meu coração para partilhar com cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada criança, de cada junior que está aqui nessa noite, por você, pai, ter a sensibilidade que sobre tudo aquilo que pode ser excelente para o seu filho, o que há de mais excelente é Jesus Cristo nosso Senhor. Ele pode ter e você pode ser abençoado para abençoar a vida dele com o melhor desta terra. Mas o melhor que o seu filho, a sua filha pode receber é a glória do Senhor Jesus. É a palavra de Deus. É ser desde pequeno instruído e salvo em Cristo Jesus. Amém? Nós fomos para a igreja, eu tinha aproximadamente 10 anos de idade. E hoje eu tenho 40 e alguns. 47 anos. Então, fazem 37 anos que nós servimos a Deus. Eu decidi pelo batismo, eu tinha 14 anos de idade. Então é uma vida, né, na presença de Deus, e não tem outro lugar que eu desejo estar mais do que na casa de Deus, servindo ao Senhor. Amém? A minha mãe está ali comigo, todo mundo fala que ela é minha cara, então, né, se você olhar ela, você vai reconhecer a minha vida, amém? E a minha família, né, meu pai já está na glória, está no melhor da história, amém? Que é para lá que nós queremos ir. Tem uma irmã que casou há pouco tempo, que também serve ao Senhor. E tem um irmão que está meio aí perdido, mas eu creio pelo poder da palavra, pela semente que foi plantada, que o Senhor vai colher de volta. Amém? Essa é a nossa esperança e a nossa fé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel. Juniores e crianças com certeza conhecem muito Daniel, um homem de Deus, um homem que foi chamado para fazer diferença. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos. Daniel capítulo 1, versículo 17. Nós vamos ler até o 20. Daniel capítulo 1, versículo 17. Amém? Diz assim: a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu
que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Pai, nós glorificamos o Teu nome, pela oportunidade de poder estar na Tua casa mais uma vez. Nós te louvamos, Pai, através dos louvores entoados nessa noite. E sabemos que o Senhor está aqui. Te louvamos por esta casa, pela vida do pastor Amarildo, com toda a sua família. Nós te bendizemos, Pai, nessa noite, pelo Teu cuidado e pela oportunidade e responsabilidade de ocupar, Deus, este lugar nessa noite. Que o Senhor, Pai, que eu possa diminuir, mas que o Senhor cresça nessa hora, que a Tua palavra seja revelada, que o Senhor colocou no nosso coração seja, meu Senhor, ministrado pelo Teu Espírito nessa hora, e nos dê entendimento, discernimento e paz, sabedoria da Tua palavra. Alcança da criança ao ancião aqui nesta noite e nos deixa com a Tua presença e com a Tua palavra. Nós oramos no Teu nome e é no Teu nome que nós agradecemos hoje e sempre. Amém? Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu não perguntei até aqui qual é o tempo. Até 8h30, até onde eu vou. Não faz isso não, minha irmã. Amém? Antes da gente falar um pouquinho aí acerca de Daniel, me foi passado que não tinha um tema para a mensagem, mas a campanha tem um tema, que é João 8,32. Conhecereis a verdade. Com a chave, desse versículo que todos nós conhecemos, aquele que conhece a verdade, ele é liberto, ele é salvo, ele é transformado. E essa verdade é Jesus. Não há outra verdade, não há outro nome que importa ser adorado, e não há nenhum outro nome pelo qual nós ou qualquer outra pessoa possa ser salvo. Salva, liberta, transformada só pelo poder do nome e do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E eu achei muito propício, porque se é uma campanha, para o nosso futuro, para abençoar a vida de cada criança junior, mas também de toda a igreja, de todos aqueles que estudam, nós precisamos entender, e foi a primeira palavra que eu disse, todo o nosso futuro, ele está afirmado, ele precisa estar afirmado em Cristo Jesus. Por isso o versículo tem muita precisão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De que Cristo nos liberta? Em primeiro lugar, do pecado. Um dia eu e você estivemos longe de Deus por causa do pecado, mas o sangue de Jesus nos alcançou e nós fomos livres, libertos, transformados, retirados do meio do lamaçal do pecado. Mas conhecer a verdade, e essa verdade que nos liberta, além dos pecados, nós somos libertos do medo, das inseguranças. Em Cristo, nós somos libertos da escassez, seja em que área for da sua vida, da minha vida. Em Cristo Jesus, nós somos libertos de toda a falta de entendimento, de conhecimento, porque Ele é toda a sabedoria, Ele é a palavra revelada para nós. Em Cristo Jesus, nós somos libertos da desobediência, juniores e crianças, e todos nós adultos, quantas vezes também somos desobedientes a Deus. Então Jesus, Ele pega a nossa vida e Ele liberta de tudo o que é necessário para que eu e você sejamos uma bênção na mão dEle. Amém? Se nós pararmos um pouquinho e olharmos para nós, lá no fundo do nosso ser, do nosso coração, quem somos nós sem Jesus? Miseráveis pecadores, é o que a palavra diz. Mas em Cristo Jesus, agora somos filhos de Deus, amigos de Jesus, co-herdeiros com Ele, de tudo aquilo que o Pai tem para mim, tem para você. E por que Daniel? E é exatamente aquilo que Deus colocou no nosso coração. Daniel e seus amigos, eles conheciam a verdade. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ela ainda não tinha sido revelada naquele tempo. Mas Daniel e todos os amigos dele conheciam Deus.
Deus verdadeiro, o único Deus, foi aquele que lhes foi apresentado, eu acredito que ainda enquanto crianças, né? Enquanto juniores, enquanto adolescentes, por toda a vida deles, eles foram apresentados ao Deus verdadeiro. E em se tratar, né, da campanha do Lápis por um futuro promissor, para que cada um seja abençoado no decorrer deste ano letivo que começa, além do ano letivo secular, mas também do Instituto Teológico, não sei se tem alguém aqui que vai fazer, e do MQTI, né, ao qual eu represento, se o pastor nos der oportunidade no final para falar um pouquinho. E nós temos várias irmãs aqui que estiveram lá conosco, que são amigas queridas e que têm sido usadas por Deus. E tudo gira em torno de quê? De conhecer a Deus, de conhecer a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Daniel e os amigos deles foram levados, assim como todo o povo, né, de Deus, de Jerusalém, foi cativo na Babilônia. E quando a gente imagina isso, qual, né, teria sido o sentimento de cada uma daquelas pessoas que tinham uma nação, que eram, né, homens e mulheres de Deus, mas que de repente não, porque foram alertados e todos os profetas falaram que eles precisavam voltar-se para Deus, porque senão eles iriam, né, de fato serem cativos de uma outra nação. Deus levantou profetas atrás de profetas e eles falaram, mas o povo, né, virou as costas para Deus. E o final foi exatamente se tornarem cativos de uma nação ímpia, uma nação que não conhecia Deus. Mas a diferença na vida de Daniel e dos seus amigos foi que eles não se renderam, eles não entregaram o coração a uma outra verdade que não fosse a verdade que eles já conheciam, que era Deus. E aquilo, né, aquela atitude de cada um deles fez toda a diferença para que eles fossem bem-sucedidos, ainda que estivessem numa nação, ainda que estivessem cativos, né? Mas Deus continuou cuidando da vida deles, e eu acredito que de alguns outros mais, porque eles não se renderam a outra verdade que não fosse a palavra de Deus. E essa é a palavra para mim e para você nessa noite. Não importa onde você esteja, onde eu esteja, não importa se for, né, no meio das provas, das lutas ou em tempo de abundância, a única verdade que pode reinar na minha vida e na sua vida é Jesus Cristo, é a palavra fiel de Deus. Jesus precisa estar em nós, né, no centro da nossa vida. Nós temos visto uma sociedade que tem colocado o homem no centro, mas nós não somos e nós não podemos estar no centro. Quem precisa estar no centro, no lugar de honra, é o Senhor Jesus. E todo o nosso futuro depende disso. Todo um futuro promissor, todo um futuro de excelência, todo um futuro de conquistas, ele só vai acontecer para nós que conhecemos a palavra, se Jesus for o centro da nossa vida. Se a palavra de Deus fizer valer todos os dias na minha vida e na sua vida. E os versículos que nós lemos, nós vimos os frutos dessa escolha de Daniel e seus amigos. Até o nome deles foi trocado na Babilônia. Eles receberam nomes babilônicos, mas o coração, a vida deles, né, aquilo que eles criam, não foi modificado pelo ambiente que eles estavam. Eles se mantiveram fiéis ao Senhor. E muitas vezes o que nós temos visto, né, aí já talvez na idade mais adulta, adolescentes, jovens, nós temos você aqui nessa noite. Quando você quando você está na escola ou em qualquer outro lugar, você não pode se render a nenhuma outra verdade que não seja Jesus que lhe foi apresentado. Seja na faculdade, seja no ensino médio, aonde você estiver, a verdade que tem que prevalecer na sua vida é a palavra de Deus. É aquilo que talvez você tenha sido ensinado desde o berço, desde a faixa menor, crianças e juniores que nós temos aqui nessa noite. E cada dia mais, isso é essencial para a família e para a igreja.
Nós cremos que cada junior, cada criança, cada adolescente não é a igreja de amanhã. Eles são a igreja de hoje que precisam ser instruídas para que a igreja permaneça amanhã. Quem serão os próximos ministros de louvor? Quem estará no meu lugar, no lugar do pastor Amarildo, de cada mestre, de cada professora, de cada diaconisa, de todos que ocupam os lugares hoje? Serão essa geração. Serão os próximos, crianças, meninos e meninas, que serão os próximos pastores, os próximos ministros que darão sequência à obra de Deus. Então não é o futuro, não é para amanhã, é para hoje. Eles precisam ser salvos hoje, eles precisam ser educados hoje na palavra. Daniel e os seus amigos, ainda que estivessem lá num reino totalmente diferente, eles foram abençoados por Deus, porque eles não se deixaram contaminar. Igreja de Jesus, nós não podemos nos deixar contaminar por essa sociedade, por tudo que nós temos visto ao longo dos últimos anos. Cada dia mais o que nós vemos é que a sociedade tem se distanciado da vontade de Deus. Mas eu e você fomos chamados para fazer diferença. Não é à toa que o apóstolo nos ensina: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a vossa mente. Paulo nos deixou um alerta. Eu e você precisamos todos os dias nos transformar. E o que é que nos transforma? A palavra. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós temos certeza daquilo que Deus tem para nós e tem para a nossa família. Não há dúvida no nosso coração. Então nós não vamos nos deixar contaminar pela sociedade, por aquilo que se prega. Daniel não deixou, os amigos dele não deixaram se contaminar pela Babilônia, mas eles fizeram diferença na Babilônia. Você conhece a história de Daniel? Daniel foi julgado para os leões e ele saiu vencedor. E o rei Dario glorificou ao Deus verdadeiro, ao Deus de Daniel, porque ele salvou Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados aonde? Na fornalha ardente. E o rei Nabucodonosor teve que se render ao rei todo-poderoso, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não há outro Deus. Amém? E o rei, o Deus de Daniel, o Deus dos amigos dele, é o Deus que você tem servido nessa noite. É a Ele que você glorificou, é a Ele que você louvou nessa noite. Então todo futuro nosso, todo futuro de cada criança, de cada junior, da igreja, está em Cristo Jesus. Não há nenhuma bênção se nós estivermos fora da vontade de Deus. Aí você pode pensar assim: mas tem tanta gente que está lá fora, que ainda não se decidiu por Cristo e tem uma vida talvez mais abastada, mais tranquila do que a minha. Mas ele está servindo a um outro Senhor. Ele pode até ter a aparência de talvez melhor ou mais sucedido do que você, mas é só aparência. Porque o maior futuro, a maior herança, a maior riqueza que nós podemos ter é você fechar o seu olho hoje e saber que você vai estar no céu, que você vai encontrar com aquele que é o Todo-Poderoso. Não há preço, não há nada mais importante que isso. Ainda nesse tempo, nessa terra, na nossa vida terrena, as coisas podem estar difíceis. Você pode estar passando uma prova, uma dificuldade, mas ela é passageira, porque você tem um Deus que é todo poderoso. Eu tenho certeza que se nós dessemos a oportunidade para cada irmão nessa noite, dizer aquilo que Deus já fez na sua vida, eu tenho certeza que você tem testemunho. E o maior deles é que Ele te tirou do lamaçal do pecado, Ele te faz filho dele. Amém? Não há riqueza maior que isso. E como pais, eu quero deixar essa palavra para você. Talvez você fique angustiado no decorrer dos dias, do ano, querendo sempre dar o melhor à sua criança, ao seu junior, ao seu filho. Mas saiba que o melhor de tudo que você pode dar é ensiná-lo a amar a Cristo, a amar a palavra de Deus sobre todas as coisas. Eu ouvi um testemunho de um pastor há poucos dias atrás, um pastor renomado, conhecido,
E muitas vezes as pessoas, né, são criticadas por aquilo que ela tem, né, por estar em uma posição de destaque no meio da sociedade. E aí ele fala assim, que tudo que ele tem, tudo que, né, Deus tem feito na vida dele, como ele é conhecido e tudo mais, nada disso para ele importa. Mas uma coisa que todos os dias ele e a esposa oram juntos e pedem a Deus é para que os filhos dele não venham a se desviar da palavra de Deus e da presença de Deus. Porque não há maior riqueza, não há maior segurança do que estar em Cristo. Os amigos de Daniel estavam num lugar totalmente diferente daquilo que ele estava acostumado. Mas eles foram colocados por cabeça. Não é assim que Deus diz de nós? Nós não somos cauda, mas nós somos colocados por cabeça, porque é o Senhor que dirige a nossa vida. Então, se você quer o melhor para o seu filho, comece a apresentá-lo todos os dias, lá no seu lar, a pessoa de Jesus Cristo. Temos vivido um outro tempo também que às vezes os pais acham que a responsabilidade disso é da igreja. A igreja e os professores dos grupos missionários, da escola bíblica, eles são o teu auxílio, a tua ajuda. Mas a responsabilidade de levar cada filho diante do trono de Deus é dos pais, é da família. Se eu estou aqui hoje, né, há tantos anos, conforme falei, querendo cada dia mais viver a vontade de Deus, é porque eu vi no meu pai e na minha mãe, homem e mulher de Deus. E nós temos tantas experiências, né, de abundância e de escassez, mas em todos esses momentos, nem pai nem mãe se desesperaram, mas continuaram crendo no Deus Todo-Poderoso. E isso faz toda a diferença na vida de uma criança, na vida de um junior. E foi isso que Daniel e seus amigos experimentaram. Eles foram firmados, eles foram moldados em Deus, na verdade que liberta, na verdade única. E eles se mantiveram e eles foram abençoados naquele reino, naquela terra estranha. E eles foram colocados em lugar de honra. Você pode estudar depois todo o livro de Daniel, e você vai ver a todo tempo Deus honrando, Deus instruindo, dando sabedoria. Os versículos que nós lemos a partir do 17 fala que Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Não havia jovens naquele reino, tal como Daniel e seus amigos. Eles estavam num patamar acima de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. Crianças e juniores, as nossas crianças, os nossos juniores, adolescentes, jovens, você também, né? Sobre você pesa também essa palavra, porque o Deus de Daniel é o seu Deus, é o seu Senhor, e você também pode terá, se crer em Deus, lugar de destaque lá na sua escola, lá na faculdade, porque você é filho primeiro do Altíssimo. E Ele é todo poderoso para fazer de você, né, excelente profissional, excelente aluno. Mas cabe a cada um de nós instruir aonde? Instruir na verdade. Não afaste, não troque a verdade de Deus por nenhuma outra verdade que alguém possa pregar para você. Não troque os ensinamentos do seu pai por nenhum outro tipo de ensinamento, porque isso é precioso aos olhos de Deus. E quando eu meditava nesse texto de Daniel, Deus me levou lá em Provérbios. E Provérbios, do capítulo 1 até o 31, você vai achar toda a sorte, né, de instrução. Provérbios nada mais é do que uma grande instrução para a nossa vida, para a família, para a nossa vida individual. E aí eu quero falar para você, filho, né, adolescente, jovem, junior, criança. Provérbios 1:8 diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Ah, mãe, eu sou de uma outra geração. Hoje é a tecnologia, hoje é isso, hoje é aquilo. Mas não despreze o ensino e a instrução do seu pai e da sua mãe. É um mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. E tem mais, né? Há um outro Provérbios, capítulo 20, versículo 7,
que ele fala assim: como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Olha isso, de que eu parei e fiquei: como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Você, meu amigo, minha amada, meu amado irmão, seja direito em tudo, seja honesto em tudo, porque você é espelho para o seu filho. Não é, aquela televisãozinha lá, aquele homem, aquela mulher que prega lá, que fala lá, que é o instrutor do seu filho. Não, é você, pai e mãe. E se você for autêntico, verdadeiro, cheio de Deus, buscar a cada dia mais viver a vontade de Deus, o seu filho será feliz, mais que feliz, será bem-aventurado, porque você é o exemplo. O exemplo, eu, o pastor, a família dele, todos precisamos ser exemplos. Deus não exclui ninguém, mas o maior exemplo para a criança e para o junior é a sua casa, é a sua família. Quando nós recebemos crianças na igreja como líderes, e você não conhece aquela família, você começa a conhecer aquela criança, aquele junior. E por muitas vezes, algumas reações, algum tipo de comportamento que aquela criança tem, é reflexo do lar que ela tem, é reflexo daquilo que ela vivencia lá na casa dela. E aí Deus começa a trabalhar no coraçãozinho dela, mas Deus também começa a trabalhar dentro da casa dela. Porque a criança, ela é um canal de Deus para alcançar famílias, para alcançar homens e mulheres. Porque Deus, Ele trata e Ele tem poder, Ele salva a criança para salvar a família dela também. Então a criança é muito preciosa. Os juniores são muito preciosos diante de Deus. Eles não devem ser excluídos. E eu sei que aqui nesta casa não são. Porque o pastor tem investido em cada líder, tem investido na obra. Cada vez que a gente vem aqui, a igreja está mais linda, Isso é para você. Você é membro desta casa. Você contribui com seus dízimos e ofertas. E Ele tem feito o melhor para a sua vida, para a sua família. Então, o retorno que nós temos que dar é instruir, é viver lá no nosso lar o que nós vivemos na igreja. E outros versos de Provérbios, ele traz diretamente um conselho aos pais. Há Provérbios 22:6, que é muito usado no meio do ministério infanto-juvenil, que é: eduque a criança no caminho que deve andar, porque até o fim da vida ela não se desviará. Ela pode até desviar, assim como meu irmão está desviado, mas a semente, diz a palavra, a semente que foi plantada, ao seu tempo ela dará fruto. E eu vivo por essa esperança. Eu oro por ele nessa esperança, na certeza de que a palavra de Deus, ela produzirá fruto e ela resgatará. Então, a semente, ela não é só lançada na igreja, mas ela é lançada lá dentro da nossa casa. Uma casa onde se louva a Deus, se adora a Deus, aonde tem paz, nós seremos gerados em paz. Nós seremos gerados segundo a vontade de Deus. Temos vivido um outro tempo, em que a sociedade tem colocado, e a gente tem visto, pais serem proibidos de educar os seus filhos. Pais têm sido proibidos de exercer a sua autoridade como pai. Mas a palavra de Deus garante a você, pai e mãe, a autoridade para corrigir o seu filho. Você tem essa autoridade. E corrigir, instruir, não é espancar. As duas coisas são muito diferentes. Provérbios 23, versos 13 ao 14, fala assim, não evite disciplinar a criança. Se você a disciplinar com a vara, ela não morrerá. Nós sabemos que talvez não haja necessidade da vara. Mas quantas pessoas da minha geração e da geração anterior apanhou com vara e não morreu? Você apanhou, pastor? Olha lá, De vara eu não apanhei não, mas que eu levei uma chinelada já. Olha o que o versículo está dizendo para nós. Não evite disciplinar a criança. Se você disciplinar, algumas traduções vai falar castigar com a vara, ela não morrerá. E o 14, castigue você mesmo com a vara,
e assim a livrará da sepultura. Em hebraico, sepultura escreve-se Sheol, S-H-E-O-L. E Sheol na Bíblia tem duas interpretações. Sepultura mesmo, né, de pó, de morte, mas também de profundezas do inferno. Se você corrigir o seu filho, se você disciplinar, né, se você chamar ele e mostrar o que é certo e o que é errado, você vai estar livrando ele das duas sepulturas. De morrer fazendo, né, algo que é errado, conforme a gente vê muita juventude morrendo tão precocemente, porque bebe, né, sai com o carro à torta e à direita aí nos mais terríveis situações e perde a vida muito cedo. E em outra situação de morte, a morte espiritual. Então, né, Deus está chamando a família, está chamando os pais. Você é responsável. Quantas crianças, né, na escola não respeita pai, não respeita os professores, não respeita o colega, né? Vocês estão aí que tem entendimento já olhando para mim. Você precisa amar a professora que está lá. Você precisa amar o seu colega que Deus vai colocar nesse ano lá, do seu ladinho lá na sala de aula. Ah, mas talvez o coleguinha, né, não vai ser assim, muito amigo. Mas você conhece a palavra e você vai ser o amigo que ele precisa para ele ser transformado. Lá na faculdade, o seu colega de faculdade, ele pode, né, até debochar da sua fé, porque ele vai saber quem você é. Porque você, assim como Daniel, não vai negar a verdade, mas você vai ser testemunho vivo do poder de Deus. Ele pode até te achar cafona, engraçado, mas Deus vai tocar a vida dele pelo poder que há na sua vida. Deus me deu a graça de fazer faculdade e eu fiz já numa idade madura. Eu não fui direto, né, do ensino médio, na minha época era 2º grau, direto para a faculdade. Não, eu fui trabalhar, fui ajudar em casa e só depois eu fui fazer faculdade. E Deus, né, Ele foi comigo durante aqueles 4 anos. Porque muitas pessoas, né, ou assim, a maioria da sala não era cristã. Eram bem mais novos do que eu, né? E o pessoal gostava era da balada, da bebedeira, mas nós nos mantivemos firmes. E no final, né, daqueles 4 anos, houve uma votação na sala para a formatura, né? Quem seria o orador? E eu fui eleita pela sala para ser a oradora da turma. Deus é contigo aonde você for. Basta você não negar o nome do Senhor. Basta você ser autêntico, filho de Deus. Aonde você for, o Senhor vai exaltar a sua vida. É só você continuar crendo. É só você fazer a vontade de Deus. Provérbios ainda fala assim, ó: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportar. Criança é criança, e ela tem que ser criança. E às vezes ela vai mexer onde ela não precisa, né? Assim, né? Mas cabe o quê? Ela ser corrigida. E o que a gente tem visto na sociedade hoje é que filho pode fazer o que ele quiser, até bater em pai e mãe. Quase todos os dias você vê um noticiário. Foi agora, acho que sexta-feira ou quinta, né? De relance, vendo no jornal 2 casos de filhos que assassinaram pai e mãe por causa de herança. Como que se chega a uma situação dessa? Porque eles não foram disciplinados, eles não foram educados da maneira que deveriam ser, eles não tiveram um encontro com Deus. Mas você, pai e mãe, é um homem e uma mulher cheia do poder de Deus, da graça de Deus. Então cabe a você disciplinar, não é espancar, mas instruir, mostrar a verdade, né? Tudo aquilo que for ensinado, Deus ajudará você para que o seu filho seja uma bênção na igreja, na sua casa, na sociedade. Muitas vezes, né, os pais, e eu não falo como mãe, não sou, mas a gente que lida, né, na área já infanto-juvenil há muito tempo, eu tenho pai, né, tive um pai, tenho uma mãe, e a gente sabe que o pai e a mãe, eles querem sempre fazer o melhor, querem sempre dar o melhor.
Mas, às vezes você, tem um sonho, você pai e mãe. Eu queria que meu filho fosse um médico, fosse um advogado, fosse um engenheiro. E quando eu estudava essa palavra, Deus colocou isso no meu coração. E Ele trouxe agora de novo. Então, receba da parte de Deus. O seu sonho é o seu sonho. Mas cada filho seu terá o sonho dele. Está entendendo, igreja? Você pode sonhar, mas o seu filho, ele precisa ter os sonhos dele também. Quantas pessoas, quantos profissionais nós temos frustrado porque ele foi seguir aquilo que o pai queria que ele fosse. Ele não teve a chance de escolher fazer a faculdade, de fazer o curso técnico que ele queria. Então, fica lá com o seu sonho guardado, coloca diante de Deus, mas abençoa o seu filho para que ele tenha o melhor, para que ele de fato seja o profissional que Deus tem para ele nos sonhos dele. Amém? E mais que isso, sonhe também com o seu filho, com o seu junior, com a sua criança, com o seu adolescente, com o seu jovem, sonhos para o reino de Deus. Tem um caso, um testemunho que foi relatado há muitos anos, quando eu ainda trabalhava com crianças. E a pastora, ela contava que houve uma reunião tipo um congresso, uma reunião falando sobre missões. E aí foi apresentado os missionários e em diversos países, fazendo a obra de Deus, mas dizendo da tamanha necessidade de outros missionários, que Deus levantasse outros missionários. E aquela pastora foi ali relatando e tal, e no final daquela reunião, ela fez um apelo. Eu gostaria de convidar aqui na frente aquele que tem um chamado missionário, aquele que quer ser enviado ao campo, quer fazer missões. Eu queria que você viesse aqui à frente e eu vou orar por vocês. Sabe o que aconteceu? O filho dela se levantou e ele veio. E aí, qual foi a posição daquela mulher? Ela ficou: você não, você não. Ou seja, os filhos dos outros deveriam ser missionários, mas o filho dela não. O filho dela não. Ela não queria que ele fosse para o campo, talvez sofrer. Está entendendo, irmãos? Talvez você olhe a vida do pastor Amarildo, você vê a luta dele, a batalha dele, e talvez o seu coração seja: meu filho não vai ser pastor, meu filho não. Mas isso não é você que determina. Quem determina isso é o Senhor. Amém? Eu tenho, eu sou obreiro credenciado, nunca fiz questão nenhuma de ser chamada como pastora, as meninas que estudaram lá, a gente sempre falou sobre isso. Hoje eu nem me importo mais, deixei para lá, mas não tenho a vocação de dirigir uma igreja. Isso é certo na minha vida. Eu amo ensino, eu amo pregar a palavra, eu amo aprender a palavra de Deus. Mas a nossa vida, quem dirige é o Senhor. A vida do seu filho, quem dirige é o Senhor. Então ore para que ele seja uma bênção, para que ele tenha uma bela profissão, para que ele tenha de fato um futuro promissor. Mas ore também para que ele tenha um futuro promissor no reino de Deus. Que Deus use ele da maneira que for o sonho de Deus para a vida dele. Seja ele um ministro de louvor, seja ele um pastor, seja professora, seja o que Deus tiver determinado para a vida dele. Mas ore nesse sentido. Eu conheço uma irmã que falou também: ore pela mulher, pela futura noiva, pelo futuro esposo. Cabe a você, mãe e pai. A gente sabe quantos casamentos são meio tortos, e aí sofre lá na frente, fazem as escolhas erradas. As escolhas também serão deles, filho e filha. Mas você, pai e mãe, ore por esse propósito. Peça a Deus que envie um homem de Deus, uma mulher de Deus, para abençoar a vida do seu filho. Nossa, mas meu filho tem 5, 6 anos só, irmã Alessandra. Não importa. Você não sabe o futuro, você não sabe qual tempo você tem junto deles. Comece desde já
a apresentar. Comece desde já a pedir a Deus que você sonhe os planos dele para cada um dos seus filhos. Amém? Vamos encerrar essa palavra com mais 2 provérbios, que diz assim, ó, Provérbios 23:11. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda o mais que puder. Você criança, junior, homem, mulher, né? A irmã falou que os livros dela estão aqui. Preste atenção em tudo aquilo que lhe é ensinado. Aprenda o mais que você puder. Seja um aluno nota 10 em matemática. Todo mundo tem medo de matemática. Eu amava matemática até o ginásio. Só tirava nota boa. Quando eu fui para a faculdade, só Jesus na minha causa. Foi um negócio complicado. Porque eu fiz curso técnico de 2º grau. Não fiz o científico da época que é o ensino médio hoje. E eu passei um aperto. Mas Deus deu graça. A mente abriu. Eu aprendi. Então, seja o melhor aluno lá aonde você esteja. Seja o melhor no seu trabalho. Quantas vezes ouvimos testemunho ruim de crente, né, de cristão em determinadas empresas? Coisa triste. Nós somos luz, amém? Nós somos o sal dessa terra. E Deus quer que você seja o melhor professor, o melhor, né, pedagogo, o melhor advogado, o melhor administrador, o melhor empresário. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, assim como para cada criança e cada junior. Então, guarde isso no seu coração nessa noite. O seu futuro, ele depende de você estar firmado em Cristo Jesus. Não troque a verdade de Deus por nenhuma outra verdade, porque com certeza você será como Daniel e os amigos, muito bem sucedido, muito honrado aonde você estiver, mas principalmente honrado pelo Deus Todo-Poderoso. Deus olhará por nós, Deus, né, estará sempre ao nosso lado. A palavra é: se nós permanecermos com Ele, Ele sempre estará conosco. Seja em qualquer situação, Ele deve ser a verdade que prevalece na sua vida. Não troque nada, né? Não troque nenhuma riqueza, nenhuma posição pela glória de Deus, pelo poder de Deus. Mas honre ao Senhor com toda a sua vida, com toda a sua força, com a sua profissão. Honre aqueles que Deus colocará ao seu lado, né? Nós, como cristãos, aquilo que deve exalar da minha vida e da sua vida é amor. Ame as pessoas. Se você não puder pregar o Evangelho, mostre a sua vida sendo filho de Deus, autêntico. Muitas vezes não teremos oportunidade de falar, mas o meu testemunho, o seu testemunho, ele fará a diferença. Quando você menos esperar, alguém chegará diante de você. Eu sei que você é cristão, eu sei que você é crente. Você pode orar por mim? É testemunho, é amor, é honra, amém? E Deus vai usar você aonde Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Coloque-se em pé no seu lugar. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Pai, te rendemos graças. Toda honra, toda glória, todo louvor é teu, é para ti. Tu és o único motivo, Deus, para nós estarmos aqui nessa noite. Tu és o Senhor que cuida, o Senhor que renova, o Senhor que restaura. Que essa palavra, meu Senhor, que não é minha, mas é tua, ela faça diferença em cada família, em cada um dos teus filhos que se encontram aqui nesta noite. Pai, queremos apresentar a vida de cada criança, de cada junior. Deus, e determinamos pelo poder da tua palavra, que eles sejam bem-sucedidos no decorrer deste ano. Que o Senhor dê entendimento, dê sabedoria, como deu a Daniel e seus amigos. Que o Senhor retire, Pai, todo impedimento no aprendizado, que eles sejam guardados pelas tuas potentes mãos, Pai, que nenhuma, meu Senhor, ação maligna, que nenhuma palavra os tire, meu Senhor, da verdade, os tire, meu Senhor, do centro da tua vontade. Cada jovem, cada adolescente, cada homem, cada mulher, que, Pai, tem um sonho de estudar, que o Senhor abra, meu Senhor, o entendimento, que o Senhor mostre a tua vontade, que seja estabelecido o teu reino
família. A família é o teu projeto maior. Pai, é tudo que nós temos de mais precioso, é a nossa casa, a nossa família. E nós apresentamos as famílias da tua casa nesta noite, a começar pela família, Pai, do anjo desta casa, o pastor. Pai, sela com o teu poder e com a tua glória. Encha cada dia mais de sabedoria, de paz, de amor, para que eles sejam, meu Senhor, Pai, exemplo a tua casa a cada dia. Que o amor, Pai, meu Senhor, exale da vida deles, para que cada família da tua casa seja abençoada em graça, em poder e sabedoria. Prospera, Deus, o teu povo. Encha, meu Senhor, da tua prosperidade verdadeira, aquela, meu Senhor, que é maior que qualquer riqueza, meu Senhor, material, mas que nos faz chegar a cada dia diante do teu trono e do teu reino. Pai, que toda sorte de bênção sejam ministradas sobre a tua casa, sobre as famílias, Deus, da tua casa. Nós te louvamos por essa oportunidade. Nós rendemos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Ele, que é digno de honra, que é digno de glória, que é digno de todo louvor e de toda adoração, amém? Louvado seja Deus. Eu volto a palavra ao pastor Amarildo, amém? Sei que ainda vão ser